Fala pessoal, tá começando mais um Customer Experts e se essa não é a sua primeira vez aqui, eu sei que você tá estranhando porque não é o Pedro Ivo que tá sentado aqui. Eu sou o Victor Martins, eu sou Tribe Manager na Dito, eu toco um dos times de produto e hoje é uma edição especial de tecnologia. O Customer Experts é um podcast que tá aqui para trazer conteúdo pro varejo, conteúdo relevante e hoje a gente vai falar um pouquinho de tecnologia, né? Um pouquinho fora do que é o comum aqui, mas ainda assim a gente vai falar sobre varejo, a gente vai falar sobre como trazer resultado de uma forma diferente para o varejo, de uma forma muito mais eficiente. O Customer Experts, ele está disponível no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Você também pode procurar no seu agregador de podcast favorito. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui. Hoje a gente tem Gustavo Torrente. Aí, Gustavo, vou pedir para você se apresentar, porque você vai fazer isso muito melhor do que eu. Então, cara, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Victor, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no podcast da Dito. E eu sou Gustavo Torrente, sou professor de tecnologia emergente na FIAP, um centro universitário nota 5 no MEC, que é referência em tecnologia, inovação e negócios. São 14 anos já trabalhando com tecnologia, os últimos 12 anos focados em educação. E eu tenho uma carreira tech e business, passando por grandes empresas, big techs, ecossistemas de startups, né? E hoje, Gustavo, muito aluno me pergunta, né? Você trabalha ou só dá aula? Né? Eu brinco, eu falo também trabalho, né? Além das aulas, hoje eu sou head B2B da FIAP Empresas, que é uma unidade de negócio que nós temos hoje, onde nós levamos treinamentos corporativos para dentro das companhias. Boa, o tema do nosso podcast hoje é falar um pouquinho, né, de inteligência artificial e tentar sair um pouco do boom das generativas, ChatGPT. Mas eu acho que vale a gente falar um pouco sobre isso. Acho que quando a gente fala principalmente de um mercado um pouco mais tradicional como o varejo, as pessoas não entendem muito como que entra. Então, cara, queria que você falasse um pouquinho aí de como que foi esse boom, né? Como que você enxerga essa vinda das AI generativas, como que você enxerga um pouco dos movimentos de mercado com relação a essas tecnologias? Sensacional, né? A IA, ela já estava presente nas nossas vidas há muitos e muitos anos, né? Desde a década de 40, ali com Alan Turing e os sistemas especialistas, nós já tínhamos esse conceito de IA. E já há muitos anos, a IA estava presente nas nossas vidas sem a gente perceber, né? No momento em que o varejo mostrava um produto que você poderia se interessar, na hora de fechar ali uma compra, você também pode gostar disso. É o pesadelo dos consumistas, né? Porque putz, eu posso gostar mesmo, né? Eu vou lá e vou adicionar no meu carrinho. E a generativa foi o grande boom porque a gente teve uma mudança no foco do usuário. Porque essa tecnologia já estava na mão dos pesquisadores lá em 2017, quando o Google divulga os papers falando dos Transformers. Não é o Transformers dos carros, dos filmes, né? A tecnologia Transformer, que a gente consegue ter um upgrade muito grande na velocidade em que a gente consegue processar esses dados, e a partir daí a gente começa a ter vários modelos de negócio sendo criados. A OpenAI foi um deles, lá em 2018, e isso já estava na mão das empresas. A diferença é que no final de 2022, isso passa a estar na mão do usuário. E aí a gente começa a ter a geração de textos, áudios, imagens, mas a IA já estava presente, principalmente nas sugestões de compras, na personalização do usuário. Isso já estava presente sem a gente perceber. Eu acho que tem toda uma mística em torno de IA, quando a gente pensa, tipo, cara, inteligência artificial, parece que é um negócio muito grande, né? E muito absurdo, muito longe da nossa realidade. E tem coisas sutis que já estão no nosso dia a dia, uns chats, a gente conversando com o robô, cara, aquele robô lá do site X que a gente tá pedindo suporte, muitas vezes é um tipo de inteligência artificial. Cara, quais são aplicações? Eu acho que é legal dar um contexto, um overview, sair até um pouco do varejo, se for um caso. Cara, quais são as aplicações que o mercado vem fazendo nesses últimos anos, principalmente que você enxerga? Cara, isso aqui é um pouco diferente, talvez fuja um pouco até do varejo, mas eu acho que, né, numa ótica um pouco maior. Como que a gente encaixa, assim, esse inteligência artificial num contexto geral? Muito boa pergunta, Vitor. A gente tem aí diversas maneiras através dos algoritmos de inteligência artificial. Falando um pouquinho tecniquez, né? A IA ela é um grande guarda-chuva.
E esse guarda-chuva abriga diversos subgrupos da inteligência artificial, como, por exemplo, aprendizado máquina ou machine learning. O pessoal que está nos acompanhando, nos ouvindo, com certeza já deve ter ouvido sobre o aprendizado máquina ou machine learning. O aprendizado máquina, ele ajuda os chatbots, por exemplo, a serem treinados de uma forma em que eu não sei que eu estou falando com um robô, porque ele está respondendo de acordo com os meus inputs, né? O Vitor foi meu aluno lá na FIAP, teve uma dinâmica que a gente criou, um chatbot, e eu falava muito isso em sala de aula. A gente conseguir criar uma conexão emocional com o nosso usuário, com o nosso cliente. Eu não quero passar aquela experiência de chatbot engessado, travado, que a gente tinha há 7, 8 anos atrás. Por exemplo, olá, tudo bem? Oi, tudo bem. E aí, beleza? Não sou capaz de entender o que você está falando. Hoje em dia, com o aprendizado máquina, ele entendeu que o e aí, beleza, também é uma forma de saudação e deixa uma conversa muito mais fluida, muito mais natural. Mas não é só chatbot quando a gente fala de inteligência artificial. Esses algoritmos eles estão sendo aplicados na precificação de muitos produtos, que são ali variáveis, como por exemplo, passagem aérea. Passagem aérea muda a cada hora que você entra para fazer ali uma pesquisa. Então não é mais uma pessoa que está ali atrás modificando o preço. Não, é um algoritmo que entende a lei do mercado, oferta e demanda. Tem muita gente procurando, tem muita gente comprando, o algoritmo faz com que aquela passagem ela sofra alteração para cima, né? Então, você tem aí aplicações não só no varejo, mas uma ramificação da inteligência artificial, que é o machine learning, fazendo acontecer tudo isso. E agora a gente está numa nova era, que é a IA generativa. Boa, legal. E, né, interessante porque a IA generativa ela veio com várias formas de gerar informação. Então, gerando texto com GPT, gerando imagem, gerando vídeo, gerando áudio. Tava até ouvindo esses dias aí, eles pegaram uma música do Bruno Mars e colocaram o Freddie Mercury para cantar. Eu achei incrível, assim. Eu acho que, né, a tecnologia ela tá avançando muito rápido. 2023 foi um ano. Acho que em 22 o ChatGPT já começou a Sim, ganhar muito peso, mas em 23 as pessoas foi o começaram a boom. colocar no dia a dia. Então, eu vou, ao invés de fazer uma pesquisa no Google sobre determinado termo, vou colocar no GPT. Vou escrever um artigo, eu coloco no GPT para ele me ajudar a ter Sim. insights e conduzir ali um roteiro. Então, 2023 eu acho que foi um ano, 22 introdutório, 23 começou a colocar em prática. Cara, como você enxerga o 24? O 24 tá aí chegando, a gente tá entrando em 24. O que você pensa, assim, o que você tá vendo no mercado? Muito bom. Não é mais hype. Eu vejo 2024 como uma realidade da AI generativa. E as pessoas, os profissionais e as empresas que não colocarem isso em pauta no seu dia a dia, elas vão ficar para trás. Por exemplo, nos anos 2000 surge uma ferramenta chamada Excel. O Excel roubou o emprego das pessoas? Não roubou o emprego das pessoas, mas as pessoas que sabiam usar o Excel, elas tinham uma vantagem competitiva. A IA generativa é a mesma coisa. Se você não está usando no seu dia a dia, você vai ficar para trás. Não é que a IA vai roubar o meu emprego. Não. Ela não vai roubar o seu emprego. Mas a pessoa que souber utilizar a inteligência artificial ao seu favor, ela sim vai ter uma diferenciação muito grande no mercado. O que eu quero dizer? Se hoje você é um produtor de conteúdo, você produz um podcast e leva um dia para fazer um roteiro de um podcast, hoje em menos de uma hora você consegue fazer 10 roteiros de podcasts para as próximas 10 semanas. Então você tem ali um conteúdo já formatado. A virada de chave que a gente tem que fazer para 2024 não é o que você vai pedir para o ChatGPT ou para sua ferramenta favorita de AI generativa, mas sim como você vai pedir. Nós estamos falando hoje de uma nova realidade que pode ser uma nova profissão ou pode ser um novo skill, que é o engenheiro de prompt. Já ouviu falar de engenheiro de prompt? Interessante. Eu acho que eu já tô fazendo uns estágios, assim, testando alguns prompts no GPT. Mas, cara, como que você tá enxergando isso, assim? Porque, né, a gente sabe que hoje tem pessoas que mandam muito bem no chat GPT. Sim, Tem pessoas do meu time mesmo que, quando precisam tirar algum insight, vão lá, 30 minutinhos no sim. GPT, uma boa conversa, já sai alguma coisa, assim. Você vê que isso pode ser uma nova profissão mesmo, assim. O que você Eu tá enxergando? acredito fortemente que pode ser uma nova profissão, né? Porque a ferramenta é meio. Então, assim, as pessoas podem ter experiências diferentes. Falar, isso aí não funciona, isso aí é uma porcaria. E pessoas que estão ali usando muito bem no seu dia a dia.
né? Ao invés de você pegar aquele e-mail que você tá com preguiça de responder e colar no chat GPT e falar, responde para mim, você pode dar mais inputs. Responde para mim usando um tom jurídico, porque foi o meu advogado que me mandou. Responde com palavras jurídicas, cria um e-mail curto, o contexto é esse, a minha persona é essa. Então, o engenheiro de prompt, ele trabalha com alguns pilares: contexto, tom, persona, pedido e formato. São 6 pilares do engenheiro de prompt, anote aí. Por que o formato? Você está querendo criar o quê? Um e-mail? Ou você está querendo criar uma lista? Pede em bullet points, pede uma estrofe, pede um resumo. O que que ele está criando? Um e-mail, uma mensagem, um pedido de desculpas? Porque na vida pessoal, o chat GPT também é muito bem-vindo. Eu acho que até tem uma coisa muito legal que eu já fiz, inclusive, que é, cara, como que você usa a AI ao seu favor para gerar, por exemplo, conteúdo, né? Pode não ser necessariamente um conteúdo específico, mas, pô, vou escrever um artigo. Ah, eu quero escrever um artigo com determinado tema. Chat, me faça perguntas para eu te dar mais conteúdo para Perfeito. você escrever esse artigo para mim. Então você pode usar a AI para te ajudar a fazer ele te ajudar. Um ciclo vicioso que vai só iterando e agregando, assim. Esse ciclo vicioso eu faço muito com turmas que hoje a gente ministra para recursos humanos, pessoal de gestão de pessoas, e que hoje, inevitavelmente, tem que falar com pessoas de tecnologia, né? E eu ouço muito esse pedido dos meus alunos que vêm de recursos humanos, falar, Gustavo, como é que eu sei que aquele desenvolvedor Java não está me enganando? Vai lá no chat GPT, né? Sou uma empresa de varejo, preciso contratar um programador em Java, programador júnior, esta é minha demanda. Crie 5 perguntas para eu fazer para esse programador. Chat, simula uma entrevista. E aí você começa a, a esse ciclo que você disse, né? Ao chat fazer a entrevista com você, você dá respostas, você vai treinando. Tudo isso faz parte do aprendizado máquina, do processamento. Transformers, né? A sigla GPT, eu brinco em sala de aula também, né? Sabe o que significa GPT? Não. Gustavo Pinhatti Torrente, meu nome. Mas Sempre deixando puxando de uma sardinha, assim, né? deixando de lado, né, Generic Pre-trained Transformer. Então você tem um modelo de larga, escala muito grande de dados e mais de 1 trilhão de parâmetros quando a gente fala do GPT-4, a versão mais atual, tá. E isso tem uma velocidade muito grande e uma eficácia na hora de produzir os textos, as imagens, como você falou, o DALL-E já está integrado, né, no GPT-4, mas ele já é capaz de analisar foto e vídeo. Isso é muito louco, né? Porque você, por exemplo, no varejo, coloca lá um vídeo e pergunta: esse vídeo ele passa um gatilho de autoridade? Esse vídeo aqui ele se comunica bem com a minha persona? E o chat GPT ele começa a ter skill para responder se aquele vídeo, se aquela imagem tá legal. Me dá sugestões de alterações. Joga fora, cria um novo roteiro para esse vídeo de até 1 minuto e 30. Eu tô dando detalhes, eu tô sendo muito específico, eu tô fazendo o papel de um engenheiro de prompt. Muito legal. Eu acho que é interessante até, porque a gente fala muito na Dito e a gente acredita muito que o CRM, né, o relacionamento com o cliente, não é só você fazer uma promoção, né? Às vezes a sua marca, ela não tem um posicionamento de dar desconto e talvez você não queira. Às vezes isso vai afetar a sua margem, o seu markup às vezes não permite que você dê tanta promoção. Cara, como que você usa, né? Tem uma possibilidade gigantesca de você usar AI para gerar conteúdo sobre uma peça de roupa. Tipo, eu tenho aqui uma meia de poliéster. Cara, inteligência artificial me ajuda a gerar conteúdo sobre esse produto aqui para que eu possa impactar o consumidor, gerar interesse. Eu acho que tem um mar gigantesco dentro de inteligência artificial para a gente conseguir criar conteúdo, encantar mais o consumidor, né? Sem dúvidas, Vitor. A gente está vivenciando a pontinha do iceberg. A gente está experimentando uma nova revolução. Se nos anos 2000 toda empresa queria ter o seu site, 2010 toda empresa queria ter o seu aplicativo mobile, hoje toda empresa está pensando já em inteligência artificial. Mas a gente tem que pensar que, quando eu falo isso só é a ponta do iceberg, porque a gente não vai usar mais só essa ferramenta para fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de consulta, sugestões. Ela vai estar integrada no meu dia a dia.
E ela vai gerar respostas para você, se falou de markup, onde ela fala: olha, esse mês já deu, não dá mais para você aplicar desconto. Ou vamos fazer o seguinte, vamos gerar aqui um cashback para esse cluster de usuários, porque o comportamento deles foi, ó, a gente experimentou 2021, 22, 23, o sistema de cashback. Esse grupo de usuários usou. Será que vale a pena eu ficar ali mandando mensagens automáticas? Olha, reativamos o seu cashback. Será que a gente não está induzindo um comportamento para o consumidor falar, então, não vou gastar agora não. No final do ano eles vão precisar vender, eles vão reativar. Aí a generativa ela já começa a produzir isso, começa a separar em clusters. E as empresas que hoje estão olhando para dados estruturados e não estruturados, essas sim vão sair na frente. Muito legal, cara, muito legal. A gente acha que a gente trouxe muito essa visão de conteúdo, a gente já falou um pouco de comportamento. E aqui na Dito, a gente acredita muito que o consumidor que compra na loja física é o mesmo que compra no e-commerce, né? E a gente fala muito do omnichannel, e o omnichannel não é só se comunicar por vários canais, mas é você consumir dado de vários canais. Hoje, falando de AI, eu acho que um case muito legal que a gente pode trazer desse ambiente físico é o próprio case da Amazon Go, né? Fazendo compras sem a necessidade de um caixa, sem a necessidade nem de você bipar os produtos, porque ele tem as câmeras identificando o comportamento, vendo qual que é o produto que você pega, qual que é o produto que está em promoção, o preço. Cara, o que mais a gente pode esperar de inteligência artificial no ambiente físico, por exemplo? Poxa, aí é uma pergunta de milhões agora, né? Quando a gente fala de ambiente físico, não tem como a gente não falar de AIoT, inteligência artificial das coisas, uma mescla do IoT com AI, porque numa Amazon Go e num varejo físico, numa loja física, nós temos hoje uma possibilidade enorme de sensores. Sensores que vão captar não só mais o código de barra, mas entender o comportamento do consumidor. Se realmente ele está olhando para aquela prateleira, se ele está abaixando, se ele está olhando para baixo, se ele pega para analisar aquele produto. Enfim, a gente tem uma gama muito grande de sensores que vão ser a porta de entrada para esses dados. Só que dado não tem valor nenhum. Como assim, Gustavo? Dado não tem valor? Não. O que tem valor é a informação. É o conjunto desses dados que vai te dar informação. E hoje nós estamos vivenciando uma corrida muito grande com o conhecimento, que é você saber trabalhar com aquelas informações. Sabe uma empresa, Vitor, que faz isso muito bem? Quando a gente fala de omnichannel, estratégias e tecnologia, a Nike. A Nike faz isso muito bem. Você tem aquele aplicativo lá, Nike Run. Você já deve ter visto aí você em casa, se você não usou, algum amigo seu já postou na rede social, né? Porque se você não posta, você não fez, né? Hoje tá pago, né? O tá pago tem que aparecer. Se você não posta, você não fez. Se você não treinou, você não correu. E o Nike Run, ele faz isso muito bem. Ele capta dados, converte informação em conhecimento. Esses dias eu fui correr, fazia muito tempo que eu não corria. Eu lembrei, falei, deixa eu colocar aqui no relógio, capturar aqui, né, qual que é o meu passe, a minha velocidade média, quanto tempo eu tô fazendo por quilômetro. E dei o play e fui correr no parque. Quando eu terminei o exercício e eu finalizei, apertei aqui o xizinho, ele converteu aqueles milhares de dados que ele foi captando e transformou em informação. Então ele me mostrou num dashboard média de batimentos cardíacos, qual foi ali a minha velocidade média, o meu tempo por quilômetro. Bacana. Só que como é que ele transformou informação em conhecimento? Depois que ele me mostra todas essas informações, ele fala, faz tempo que eu não te vejo, vamos correr amanhã? Você fala, meu Deus. Né? Tecnicamente falando é simples, ele armazenou o log da última vez que eu acessei o aplicativo, né? Um if else ali, para quem é programador sabe, né? Se faz 30 dias que ele não entra, exiba essa mensagem. É uma coisa simples, né? Só que você fala, poxa, que interessante. O branding que a Nike faz, porque a pessoa vai postar, então ela já coloca no modelo instagramável para a pessoa compartilhar o seu tempo. Hashtag estou voltando, vou não pegar o balde. Não precisa nem tirar print mais, né? Nem, já tem o logozinho do compartilhamento ali. Não precisa. E aí, você pensa, poxa, que legal, né? A empresa, ela é boazinha, ela tá fazendo ali um branding. Imagina a quantidade de dados que ela não tá armazenando. E aí eu dei essa volta toda para chegar agora aqui numa loja física. Será que é importante para a Nike entender que ali existe um grupo de pessoas que são fãs da marca, são promotoras da marca,
porque estão ali usando o app Nike Run e postando, será que ali, perto do Parque Ibirapuera, não vale a pena eu abrir uma loja com foco em corrida e a vitrine ser ali só de lançamentos de tênis de corrida? É um Olha case real, é um case inclusive, né? real, né. É uma quantidade de dados enorme que eles estão capturando. Então, quando a gente fala de físico e inteligência artificial, eu coloco mais essa sigla no meio, o IoT, porque esses sensores serão os responsáveis por capturar dados e os algoritmos de inteligência artificial serão responsáveis por transformar esses dados em informação e a informação em conhecimento. Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que é, é um, né, um fluxo de informações gigantescos. E aí, pensando que, né, muitas empresas ainda, muitas marcas ainda não têm tanta maturidade, tanto, né, eu não tenho dados organizados, não tenho dados tabulados, muitas vezes eu dependo de um parceiro. Cara, como que eu começo? Porque não dá para a inteligência artificial, apesar de ter inteligência artificial generativa, né, ela não brota do nada, não é que eu vou colocar a inteligência artificial amanhã de qualquer jeito, sem Vou estrutura. cruzar os braços e falar: "Agora eu vou vender bastante". É, exatamente. Tipo, cara, como que eu começo se eu não tenho essa estrutura pronta, assim? Cultura data-driven. Se a gente não virar uma chavinha na cabeça de todos os nossos colaboradores, e aí isso é uma estratégia que tem que vir de cima para baixo. A liderança ela tem que plantar essa sementinha. Cara, nós somos uma empresa orientada a dados. Eu não posso mais ter aquele feeling de 30, 40 anos do sempre foi assim, eu vou continuar fazendo assim, né? É Páscoa, eu vou fazer a promoção da Páscoa. É Black Friday, eu vou dar 50% de desconto. É final de ano, eu vou fazer a promoção compre um, leve outro. Não. Você não pode mais tomar decisões baseadas em achismo. A gente tem que tomar decisões baseadas em dados. E a cultura data-driven, ela é o pontapé inicial. É desde a ponta ali o vendedor alimentando o CRM com informações do cliente, né? O que ele gosta. Se você já conseguir integrar com a rede social, já é incrível, porque você consegue saber quais páginas ele segue, qual que é o ciclo de amizade daquela pessoa, onde que ele frequenta. A gente faz uma migração de público-alvo para persona dentro de uma ferramenta como um CRM que utiliza inteligência artificial. Então, a cultura data-driven, ela é essencial para a empresa que quer despontar com inteligência artificial. Hoje eu participo de muitos eventos e eu vejo um anseio por parte de líderes e gestores. Agora eu quero colocar inteligência artificial. Calma, tá pingando o ar-condicionado, inteligência artificial. Calma, vamos voltar aqui, vamos entender onde os seus dados estão sendo armazenados, como você processa eles, como você disponibiliza eles. Porque para a gente chegar nessa maturidade de inteligência artificial que nós vivenciamos hoje, nós temos dois fatores. Primeiro deles, a capacidade de processamento, que a cada 18 meses, segundo a lei de Moore, dobra. E isso está sendo cada vez menor, né? A gente está falando de computação quântica. Mas isso é uma conversa para outra hora. E, no outro lado, a quantidade de dados. Sem a quantidade de dados que a gente tem hoje, seria impossível gerar textos, analisar imagens, vídeos. O problema aqui é que áudio, imagem e vídeo fazem parte de dados não estruturados. E aí eu tenho que saber armazenar e processar eles. Muito interessante. Eu acho que a gente vem de anos, né, ouvindo muito sobre data-driven, como que a gente estrutura, como que a gente arquiteta essas coisas, como que a gente traz estrutura, como a gente tabula. Muitas vezes a gente tem muita informação que a gente colhe ali do consumidor, às vezes o dado não está nem tabulado. Então, às vezes a gente está pensando em dar um passo além, mas a gente não resolveu dentro de casa ainda. Acho que isso é um fator muito importante. Você comentou sobre como que o vendedor coleta os dados ali do consumidor na ponta, mas hoje a gente já tem, né, algumas facilidades, digamos assim. Hoje a gente tem o e-commerce que você tem todo o comportamento do consumidor ali, muito Sim, mais dá para fácil de traquear tudo, né? Exatamente. Hoje a gente já tem as plataformas de e-commerce que já tem ali uma camada de dados. E hoje na Dito, inclusive, a gente pluga nessa camada de dados para trazer informação e, por Sensacional. exemplo, campanhas de carrinho abandonado, que é algo que a gente já conhece hoje, que funciona muito, e a gente pode potencializar isso com inteligência artificial. Eu acho que a gente está no momento oportuno para falar sobre o tema, não só pelo boom, mas hoje a gente já vivencia conversões aumentando por causa disso. Dentro do que se enxerga
né, de cultura de dados, que eu acho que é um ponto forte, vamos supor que a gente está em um ambiente que não tem uma cultura de dados. Como que eu inicio essas conversas dentro de casa para que essa cultura comece a borbulhar? Sim, como você Cara, enxerga isso? eu enxergo como o feijão com arroz, né. Então assim, cara, eu vou fazer o básico. Antes de pensar lá na frente, eu tenho que estruturar a casa. E para estruturar numa cultura data-driven, é você já falou, o e-commerce ele já está capturando ali todos os dados, tá, legal. O que que você está fazendo com esses dados, não é? Tá, quais decisões você consegue tomar? É ter um pensamento analítico, né, ter esse viés dos dados que estão apontando para alguma coisa, um algoritmo de análise preditiva, tudo isso faz parte da estratégia. Mas a gente precisa virar essa chavinha, a gente precisa, saber alimentar o meu CRM, muitas vezes com informações, que o computador está deixando passar? Né. Quais são as análises correlacionais que eu consigo ter? Que o computador pode me dar um viés, mas eu, como humano, consigo ter outro. Aquela história do picolé em Recife. Não sei se você já ouviu falar dessa história, Não. né? Que o número de vendas de picolé aumenta o número de ataques de tubarão. Você fala, meu Deus, para de vender picolé porque vai parar de ter ataque de tubarão. Não, né? É uma correlação errada. Então não é só você ter esses dados, é você saber interpretar esses dados. Por isso a importância de um profissional que é o analista de dados, né. Na verdade, você tem um aumento do número de picolés por causa do verão. Quantidade de pessoas aumenta na praia, consequentemente aumenta o número de ataques de tubarão. Não é que o picolé está fazendo com que pessoas sofram ataques. Então, são correlações. O papel do analista de dados, nesse caso, ele é muito importante. É claro, existem ferramentas hoje para isso. Mas se você não tem ali uma pessoa que entende do modelo do negócio, não adianta. Então, é entender um pouco da tecnologia, mas entender também um pouco do modelo de negócio. Boa, muito legal. Eu acho que é, é muito legal ouvir sobre análise de dados. Eu acho que o mercado de dados como um todo vem crescendo. Nem sempre você como time, você ali dentro do ambiente corporativo, você vai ter budget para ter uma pessoa de dados. E aí tem a possibilidade de sempre de recorrer a parceiros, né? Eu acho que a Dito vem num momento muito legal do mercado em que a gente está introduzindo nesse momento uma plataforma de inteligência artificial, onde a gente consegue ter propensão de compra, que é algo que a gente está apostando muito para o próximo ano, onde a gente consegue combinar mais de 50 variáveis, fazer correlação, como você falou. Então, é a idade com preço. Será que se eu aumentar a média de idade do meu público, eu aumento a média do preço? E isso mostra que essa pessoa tem uma propensão de comprar. Então, a gente relaciona muita coisa. Cara, como que você vê eh, esse entrelaçar de fazer correlação de comportamento com preço, com produto? Eu acho que, né, o mercado de varejo já olha para isso há muito tempo de forma muito manual, sem gerar escala, né. Então, às vezes, eu pego um produto, eu consigo correlacionar esse produto com um pequeno público, mas ganhar escala para isso é um desafio, né. Hoje eu consigo ali pegar 3 grupos de consumidores, de repente saber se esse grupo tem uma propensão maior aqui, mas eu não consigo fazer isso com a minha base inteira. Hoje, né, tem marcas no Brasil que tem milhões de consumidores ativos, que realizaram compra no último ano. Como que você vê, tipo, a possibilidade de gerar escala nisso quando você tem um time enxuto? Ó, vou fazer aqui uma propaganda rápida, um merchan rápido, tá? Não tô sendo pago para isso, mas semana passada, lá na FIAP, a gente fez o lançamento de um livro chamado O Cientista e o Executivo. Esse livro, ele responde muito dessa pergunta, Vitor. Ele conta um caso real do iFood, né? Você tem ali 2 autores que foram, do iFood, um ainda continua sendo o CFO, o outro tá na PicPay, se eu não me engano, o CDO, o Sandor. O Sandor, ele é CDO da PicPay. Ele estava lá na FIAP falando sobre isso, né? E um case do iFood que responde em partes a sua pergunta, onde você tem clusters de consumidores. Você tem ali o Gustavo que tá pedindo pizza das 7 às 8 da noite na sexta-feira. E o Vitor no sábado que pede às 10h30 da noite hambúrguer. E você tem lá um terceiro grupo de pessoas que pedem comida saudável à segunda-feira, porque segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta, né? E a estratégia que o iFood combinou com os dados para fazer a propaganda, aí eu vou puxar uma outra área de estudo,
que é o Growth. O Growth, ele combina ali marketing, tecnologia e negócios. Então, você tem ali a intersecção de marketing, tecnologia e negócios num case do iFood. Bom, o Gustavo, ele pede pizza das 7 às 8. Quando for umas 6h50, 7h05, o iFood sabe que o Gustavo tá com fome. Então, ele não vai mandar uma notificação para toda a sua base. Ele vai mandar a notificação para aquele cluster. Se o Gustavo tá comprando pizza recorrente, faz sentido eu mandar um cupom de desconto para ele? Né? Se o Gustavo parou de comprar, o que tá acontecendo? Que ele tava ali? Será que ele tá fazendo uma dieta? Não, porque ele não tá pedindo comida saudável. Aí sim, faz sentido eu mandar. E aí, em larga escala, né, a gente tá entrando aqui num micro detalhe, mas em larga escala, a tecnologia ela vem para nos auxiliar. Né? E se a gente consegue alimentar essas informações cada vez mais, aí a gente volta lá de novo para os dados. Se a gente consegue alimentar cada vez mais, eu não preciso me preocupar em tem toda hora ali refina aprendizado máquina. A máquina ela vai aprendendo. Ela vai aprendendo e vai replicando. Falar, poxa, o Gustavo também tem o mesmo comportamento que o Diego. Né? O Vitor tem o mesmo comportamento que a Lu. E aí a gente vai conseguindo ganhar escala e otimizar. Esse livro ele conta muito desse case e mostra de forma estratégica, principalmente para varejo, como é que isso aconteceu por trás das cortinas. Porque não foi do dia para a noite. Então teve uma mudança cultural, né? E teve ali uma mudança tecnológica para a gente chegar hoje num dos maiores players, né, de delivery, que é o iFood. Eu acho que a gente, né, o mundo ideal é quando a gente começa a conseguir relacionar algumas coisas, né? Então, existem metodologias estatísticas de mercado que já ajudam, como, por exemplo, RFM ou RFV, né? RFM em inglês, Sim. RFV em português ali, clusterizando já por recência, frequência, o valor monetário. E atrelar isso e correlacionar isso com outras características sempre dá mais corpo para sua análise. E você vai fazer uma campanha mais qualitativa, né? Você vai conseguir falar com o consumidor de uma forma muito personalizada. Como que hoje você enxerga o movimento? Porque AI generativa até a gente já falou sobre isso Sim. aqui. Então, a gente sabe que isso ajuda a gente a gerar conteúdo, gerar escala. Mas quando a gente vem por um caminho de, cara, qual que é o insight que eu tenho que ter para gerar os meus clusters, as minhas personas? Eu acho que, né, quando a gente está no mercado de CRM, é óbvio que, principalmente as pessoas com quem a gente se relaciona dentro das empresas, dentro dos nossos clientes, a galera já manja muito disso, né? E, cara, como que eu consigo relacionar isso que eu já fiz aqui? Então, eu já gerei inteligência, construir uma persona. Como que eu dou escala para isso para conseguir impactar de forma mais personalizada ainda esse consumidor? Como que você enxerga isso? Eu enxergo muito plug and play, tá? Quando a gente olha para IA generativa e hoje a gente vai lá dar o input para ter a persona, ou já dar o input com a nossa persona para ele detalhar e dar ali alguns insights para nós. Quando eu falo lá atrás sobre pontinha do iceberg, é porque a gente está diante de uma nova ferramenta que plugada, por isso o plug and play, em outras ferramentas, ela permite que a gente crie novos modelos de negócio. Ferramentas que o mercado nunca antes viu na sua história da tecnologia e do varejo. Então, se hoje eu vou lá manualmente dou esse input, no plug and play, a IA generativa, ela já sabe quem que é a minha persona. Ela já sabe o comportamento por causa desses dados e todo esse traqueamento que tem em um e-commerce. E a partir disso, ela consegue fazer o processamento e me dar o output com o viés que eu quero. Eu vejo cada vez mais isso que nós estamos fazendo se transformando em ferramentas low code, onde eu não tenho mais que dar aquele input. Eu vou apertar ali uma flagzinha, eu vou ativar e desativar um botão, eu vou fazer ali uma instrução básica e eu vou deixar a inteligência artificial trabalhar a nosso favor. Dessa maneira, a gente consegue ganhar escala. A gente está na ponta do iceberg porque hoje a gente está diante de uma novidade que, assim como nos anos 2000, a gente teve ali um modelo de negócio sendo rompido, a ruptura do mobile, que lá em 2010, joguinho, tinha uns aplicativos assim,
bem simples, né, que já estavam fazendo sucesso, aquele aplicativo da vela que não fazia nada, tá. Pra anos depois, a gente tem novos modelos de negócio. Tô falando do iFood, tô falando do Uber, não é mais um aplicativo, é um aplicativo que se transformou numa empresa. E a gente tá vivendo uma era que aconteceu lá atrás, o mundo é cíclico. Então, se aconteceu isso lá atrás, qual que é a lição que eu tiro? Muitas pessoas falam: "Por que que eu não tive essa ideia antes?". Pô, por que que você não teve essa ideia agora? Porque se hoje eu tenho ali um prompt, uma tela, um front-end cá entre nós do GPT muito feio, né, funcional, maravilhoso, mas coisa feia, né. Imagina aquilo ali embedado agora na minha plataforma de CRM. Imagina aquilo embedado no meu controle de estoque. Aquilo combinado no meu módulo financeiro. Os insights que ele pode trazer sem eu ter que ir lá e digitar. Eu não quero mais ter que ir lá e digitar. Eu falei lá do engenheiro de prompt. Deixa o engenheiro de prompt ter essas ideias e falar com alguém de produto e tecnologia e desenvolver algo fácil para mim e rápido. Então a gente está diante dessa transformação, desse plug and play. Essa é a minha grande expectativa, inclusive, para 2024. Não é à toa que a Microsoft investiu 10 bilhões na OpenAI. E a gente consegue fazer benchmarks com a Microsoft. Ela embedou aquilo no GitHub e hoje o desenvolvedor consegue fazer aplicativos e telas rapidamente. Mais uma vez, não é isso que vai acabar com a profissão do desenvolvedor, né? Mas sim vai otimizar ainda mais a eficiência dele. A Microsoft foi lá e embedou isso no Office 365. Então eu consigo gerar insights no Excel que antes eu precisava entender de fórmulas, PROC-V, eu vou fazer uma tabela dinâmica. Hoje em dia não. Hoje em dia não, eu consigo estar com esse produto embedado na solução Microsoft. Amanhã eu vou estar com isso embedado no meu CRM, na minha nuvem, no meu aplicativo mobile. E aí, daqui 10 anos, a gente fala: nossa, como é que a gente vivia sem a inteligência artificial generativa? Como era o mundo antes do mobile, né? Nós somos a última geração, Vitor, que sabe como era a vida antes da rede social, como era a vida antes do mobile, do smartphone, né? E as novas gerações, como que vocês viviam sem IA generativa, né? Como era isso? Muito louco. Não, muito bom, muito bom. Eu acho que eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu acho que isso reafirma um pouco do que a gente vem discutindo dentro da Dito, um pouco das apostas que a gente tem feito de evolução de produto, para onde a gente está olhando. Gustavo, eu queria te agradecer pela participação, acho que foi muito rico. Eu queria até que você desse aí, para quem está ouvindo a gente agora, qual que é o seu recado, assim, né, a gente já ouviu um pouco do que você espera para 2024, mas, cara, como eu queria que você desse um recado de incentivo para que as pessoas, elas, né, acho que a ideia do papo aqui foi desmistificar um pouco a IA. Então eu queria que você desse um recado pra galera que tá ouvindo, principalmente pra galera do varejo, cara, qual que é a palavra de incentivo para as pessoas encararem isso como uma evolução tecnológica e de fato abraçar isso? Muito bom, Vitor. Bom, primeiro eu quero agradecer novamente o convite de estar aqui nesse podcast incrível. O pessoal que está escutando agora a gente, esse ano ouviu muito sobre IA generativa e descobriu nesse nosso bate-papo que IA não é nenhuma novidade. A gente já trabalha com isso há muitos anos e já está presente na nossa vida há muitos anos, principalmente no varejo. Sabendo disso tudo, você quer ser usuário dessa transformação ou protagonista? Escolha o seu difícil. Se a gente ficar esperando novos produtos, novas soluções, legal, mas se você enxergar um passo à frente, né, com alguns insights que a gente trouxe aqui, fala, caramba, eu posso criar um novo modelo de negócio, eu posso criar um novo produto, eu posso melhorar o que eu já tenho aqui. Você vai ser um protagonista, você vai estar ali um passo à frente do seu concorrente. É clichê falar, olha, nunca pare de estudar, mas não tem jeito. Daqui uma semana que esse podcast foi ao ar, mais 10 ferramentas de IA generativa foram lançadas no mercado. A gente tem que acompanhar essas tendências, ouvir podcast, aumentar o nosso networking, conhecer pessoas, conhecer outros mercados, ver o que lá fora a galera tá fazendo e adaptar aqui para o nosso mercado. A gente tem muitos cases de sucesso que foram criados a essa maneira, né?
Então, a minha dica final para você que está nos acompanhando é essa: nunca pare de se atualizar. Estude, entenda o que, que tem por trás das cortinas. Não é mágica, é muita estatística, é muita probabilidade por trás, mas você não precisa ser um matemático. Essa é a boa notícia. Bom, então só reforçar o agradecimento, Gustavo. Pessoal, a gente fica por aqui. O nosso podcast está disponível no Spotify, no YouTuber, no Deezer e no seu agregador de podcast favorito. A gente está aqui para gerar conteúdo para vocês de como melhorar as vendas, de como potencializar e empoderar o varejo. Então, espero que esse conteúdo aqui tenha sido, de fato, agregador para você, né? Que ele tenha sido, de fato, algo que ajude vocês a alavancarem os resultados do varejo. Se você se interessou pelos produtos da Dito, se você se interessou pelo nosso novo produto de inteligência artificial, entre em contato com a gente. A gente está aqui para ouvir um pouco mais do que vocês têm de demandas e a gente está aqui para oferecer o melhor produto possível. Então, ficamos por aqui e até o próximo episódio.